Bem, agora vamos falar sobre as correntes ideológicas e as estratégias sindicais nesse período. Tá? Então, a gente vai ver que, para além do anarquismo, há ainda outras correntes ideológicas e como elas se relacionam entre si, assim como há também diferentes estratégias sindicais, certo? Pois bem, vamos começar falando um pouco do grupo socialista, né, que surge aí no final do século XIX, que fundam, inclusive, um partido operário, que tinham a intenção de estar disputando as eleições e através da participação na sociedade política, ou seja, através da participação na política institucional, por vias eleitorais, eles buscavam trazer os interesses do operariado e modificar a legislação, de forma a criar uma legislação trabalhista. Tá? Esse grupo, né, ele tinha uma composição bastante eclética, né, um socialismo bastante difuso, que mesclava várias correntes do pensamento socialista, e que tinha uma influência também forte do positivismo, que eu vou falar um pouco mais adiante, e do cientificismo, e que eram presentes aí na Segunda Internacional. Quais eram as principais bandeiras aí do Partido Operário? Né? Dentre as principais bandeiras, eles tinham a questão da redução da jornada de trabalho, proibição do trabalho infantil, né, para menores de 14 anos, porque a partir de 14 anos entendiam até que ok, né, mas menores de 14 anos não. Mas havia, né, muitas crianças e crianças pequenininhas mesmo trabalhavam nas fábricas, especialmente na indústria têxtil, e eram altamente vulneráveis a acidentes de trabalho. Além disso, eles também defendiam a ampliação do direito do voto, que era muito limitado, o direito de greve, dentre outros. Né? Então, eles buscavam alcançar essas medidas, tanto exercendo pressão, manifestações, greves, como também elegendo representantes que pudessem, né, disputar dentro dos espaços políticos do parlamento essas mudanças de legislação. No entanto, não foram eles a corrente que preponderou. Já desde o final do século XIX, a corrente do pensamento político mais forte, com maior disseminação pelas indústrias, foi o anarquismo. Por vários motivos. Né? Vários motivos favoreceram o crescimento aí do anarquismo no Brasil do final do século XIX e das primeiras décadas aí do século XX. Um deles é que o sistema eleitoral brasileiro era extremamente restrito em relação à participação das pessoas mais pobres, que eram, né, vários trabalhadores, inclusive os operários. Então, o sistema eleitoral ele era muito limitado, o voto era aberto, como nós sabemos, né? E vimos nas aulas anteriores aí ao período da pandemia. Havia uma série de mecanismos de controle pelos partidos da situação, né, para evitar que outros pudessem disputar os seus votos. E também acabamos de ver a grande presença de imigrantes. E os imigrantes eram vetados da possibilidade de votar, né? Eles não podiam votar, eles estavam impossibilitados de votar. Nesse cenário, o Cláudio Batalha aponta que foi muito mais fértil, né? Foi um terreno muito mais fértil para o desenvolvimento do pensamento anarquista, já que os anarquistas são contrários à participação no Estado, né? São contrários à própria existência do Estado. Eles defendem que a sociedade seja organizada a partir de órgãos, né, de organizações dos próprios trabalhadores, não a estrutura estatal. Eles defendem uma mudança radical disso. Né? Então, principalmente a partir da década de 1890, a gente teve uma grande difusão de grupos de propagandas e de periódicos anarquistas. Aqui do lado, vocês vão ver, eu coloquei 2 jornais, alguns dos maiores, né, jornais anarquistas da época. Esse aqui é a Plebe, né? A gente vê uma referência que é o 1º de maio na imagem. E aqui embaixo a gente tem a Batalha, que também foi outro jornal muito importante, e na manchete a gente está vendo, né? Está programada ou proclamada a greve geral. Vamos para a greve geral. Vou falar depois um pouquinho mais sobre o que seria, né, essa ideia da greve geral. Então, de quais são os princípios básicos aí do pensamento anarquista? Né? Então, o pensamento anarquista, eles eram contra o Estado, como eu falei, eles consideravam que os trabalhadores uma corrente do pensamento socialista que defende que não se deve tomar o Estado para fazer as mudanças, mas que se deve destruir o Estado para, aí sim, as organizações próprias dos trabalhadores, inclusive os sindicatos, reorganizarem a sociedade em novos moldes. O federalismo, né, que é a ideia de uma organização das diferentes unidades de uma região, de um país, onde quer que seja, de uma maneira mais horizontal entre as regiões, né, sem um poder central que vá comandar todas elas.
O anticlericalismo, né? O que é isso? O que é o anticlericalismo? O anticlericalismo é uma crítica muito forte à religião, especialmente às igrejas institucionalizadas e instituídas, né? Há também, por parte do pensamento anarquista dessa época, passado alguns anos, não muito, mas nessa época há uma forte defesa do ateísmo, uma defesa de que a religião ela existe para submeter as pessoas e controlar as pessoas, né? Então eles têm essa ideia e uma crítica muito forte também à religião na sociedade. Principalmente nesse primeiro momento. Depois a gente vê que com o passar dos anos há uma flexibilização e hoje o anarquismo, existem organizações e movimentos anarquistas hoje ainda, né? Elas têm uma postura mais flexível em relação a essa questão da religiosidade, mas na época é uma crítica bem forte. E outra coisa que é essa questão da valorização da liberdade individual, né? Então eles são contra qualquer tipo de opressão e coerção contra o indivíduo. Okay? Mas dentro do anarquismo ainda haveria duas principais correntes que o Cláudio Batalha aponta. Haveria, a princípio, o que seria, né, a corrente majoritária, largamente majoritária, que é o anarcocomunismo. Né? O anarcocomunismo teria como principais referências, principais pensadores, escritores que influenciaram essa corrente, o Malatesta e o Kropotkin, o Malatesta italiano, o Kropotkin russo. E eles entendiam que o anarquismo seria alcançado nessa sociedade igualitária e sem a coerção de um poder político como o Estado, seria alcançado através da ação coletiva. Então, a partir da organização dos trabalhadores, da organização coletiva, é que se pode alterar a realidade. E, por outro lado, teria o anarco-individualismo. Essa corrente é bem menor, bem menos expressiva. Na verdade, ela é quase que residual, ela é muito pequena, mas que seriam alguns indivíduos, né, que influenciados por alguns pensadores como Stirner e o próprio Nietzsche, né, o filósofo Nietzsche, consideravam que as transformações devem partir do próprio indivíduo e que, portanto, a organização coletiva não é importante, não é necessária. Essa corrente vai ser realmente muito menos expressiva, até pela própria perspectiva dela, né? Ela fica muito mais no campo da ação individual, do estilo de vida, né? E não vai ter uma prática política muito efetiva de transformação. Outro aspecto, então, vem a questão do anarcossindicalismo. Cláudio Batalha aponta que alguns autores, alguns historiadores, entendiam o anarcossindicalismo como sendo uma outra corrente do anarquismo. E o Batalha diz que não é uma corrente, uma outra corrente. Na verdade, ela se trata basicamente de uma divergência no meio do anarcocomunismo, do anarcocoletivismo, entre abraçar ou não a luta sindical. Então, uma parte deles acham que o sindicato é um instrumento de transformação social, então seriam esses anarcossindicalistas, e outros, né, que consideram que não, que deveria se criar outras organizações por fora, mas coletivas também. Agora vamos por uma outra corrente aí que é presente no movimento sindical brasileiro, mas de menor repercussão, que é o positivismo. O positivismo nós já estudamos, né, nós já falamos um pouco sobre ele quando falamos da própria proclamação da República, porque o positivismo foi uma corrente do pensamento político que influenciou muito os meios militares brasileiros. Né? Então o positivismo tinha muito forte essa ideia que está lá no Auguste Comte de valorização da ideia de uma ordem da ciência, né? E que essa ordem seria responsável por permitir o progresso. Então, para progredir, para a sociedade avançar, é importante não apenas ter uma visão científica, como garantir uma ordem muito estrita, muito disciplinada, né? Capaz de promover as alterações. Esses positivistas, no âmbito operário, no âmbito da classe operária, eles acreditavam que era fundamental alterar, ou melhor, eles buscavam melhorias para a vida operária, mas que era fundamental sempre apelar às autoridades, sempre com base em reivindicar as autoridades pelas alterações, né? E eram completamente contrários a greves e outras formas de lutas consideradas por eles como muito radicais, exageradas e que atrapalhariam essa ideia positivista da manutenção da ordem. Outra corrente aí é o sindicalismo cooperativista. Tá? O cooperativismo foi muito pouco influente aqui no Brasil, muito, muito pouco. Então, o Batalha ele cita mais essa corrente do cooperativismo em função do jornal deles, que é esse jornal aqui, né? O País, né? Ter depois sido vinculado ao Partido Comunista. Eles
fazem uma aliança com o Partido Comunista em momentos posteriores. Mas falando bem rapidamente, o próprio Cláudio Batalha praticamente não fala no seu texto sobre o cooperativismo, mas a proposta do cooperativismo, que foi forte em outros países, como por exemplo nos países escandinavos, na própria Inglaterra, propunha a ideia de um socialismo em que valorizaria a formação, a constituição de cooperativas. O que é uma cooperativa, né? É uma fábrica, uma empresa em que os próprios trabalhadores são proprietários também dessas empresas. Então, a ideia da valorização do cooperativismo, né? Então, funcionários são também donos ali da empresa, e isso realmente no Brasil foi muito pouco presente. Outra organização, essa já muito mais expressiva que o positivismo, que o cooperativismo, foram as organizações operárias católicas. Tá? Essas organizações, sim, elas já têm uma relevância bem mais expressiva nesse período. De onde veio nessa proposta de organizações operárias, de disputar sindicato, né, por parte de católicos? Veio de uma proposta da Igreja Católica consolidada na encíclica Rerum Novarum, que é essa aqui que eu estou mostrando aqui do lado, tá? O que é essa encíclica Rerum Novarum, que embaixo está escrito sobre as condições dos operários? Essa encíclica considerava o seguinte: num contexto de avanço das ideias socialistas, era necessário a Igreja Católica se envolver com a questão social, né, com os problemas que afetavam as classes trabalhadoras, inclusive para evitar o avanço dos ideais socialistas em meio à classe trabalhadora. Principalmente dessa vertente, como eu falei, do anarquismo, né, que tinha muito forte a ideia antirreligiosa, anticlerical. Então, eles entendiam que era preciso disputar com essas correntes. Então, como é que era a prática política deles, né? Por um lado, eles reconheciam que havia problemas, né, em relação a condições de vida dos proletários, dos operários, mas, por outro lado, eles buscavam restringir ao máximo o conflito. Então, eles eram fortemente antissocialistas, né? E eles buscavam sempre negociar e buscar um entendimento entre os patrões e os empregados. Eram contrários às greves, né? E faziam essa crítica bastante moderada em relação aos problemas sociais que eram enfrentados no dia a dia daquelas pessoas. Na década de 30, principalmente, a gente vai voltar a falar em unidades posteriores, quando a gente chegar no período varguista, a gente vai ver como que eles vão ter uma importante presença no movimento operário do período de Getúlio Vargas, né, durante o Estado Novo, período da ditadura do Estado Novo. Em relação agora, para concluir mesmo, né, vamos falar um pouco das diferentes concepções de sindicais, né? Então, antes a gente falou das ideologias políticas, agora eu vou falar de como é que essas diferentes ideologias políticas se relacionavam com a organização do sindicato, ou para que o sindicato deveria servir. Então, temos primeiro a ideia de um sindicalismo de ação direta. O que seria esse sindicalismo de ação direta, né? Ele tem por base um modelo, né, da CGT francesa, que é a Confederação Geral do Trabalho, lá na França, e que rejeitava a atuação de intermediários no conflito entre patrões e empregados. Então, o conflito tem que ser diretamente. É patrão e empregado, não tem que envolver político no meio, não tem que negociar com político. É patrão e empregado, bora discutir aqui e resolver as nossas tendências, né, as nossas discordâncias. Condenava, portanto, a ação parlamentar, né? Então eles eram contrários a defender candidatos, a apostar em candidaturas eleitorais, eles achavam que isso não adiantava absolutamente nada, que a questão era resolver lá no chão da fábrica mesmo as questões que os afligiam. Também eram contrários a que os cargos sindicais fossem pagos. Então, se você trabalha no sindicato, você vai fazer voluntariamente por defesa daquelas ideias, você não vai receber salário. Eles consideravam isso para evitar uma burocratização dos funcionários estatais e dos sindicais e do afastamento deles em relação ao cotidiano, né? Porque eles iam deixar de ser operários e iam virar apenas burocratas de sindicato. Então, eles consideravam que isso não podia acontecer. Então, a pessoa operária, ela vai despender determinadas horas trabalhando no sindicato, mas ela vai continuar sendo um operário. Okay? Outra questão também que eles defendiam, né? Eles defendiam que o sindicato não deveria ser meramente assistencialista, oferecer coisa, oferecer ajuda disso, ajuda daquilo. O sindicato ele deveria ter na greve a sua principal ferramenta de luta.
especialmente a greve geral. O que era a greve geral? Né? Aqui do lado eu coloquei uma foto de uma greve geral, uma manifestação que acontece numa greve geral. Eram greves que aconteceram em alguns momentos da Primeira República, como, por exemplo, em 1908, em 1918 também, dependendo da região, em 1917 em São Paulo, 1918 foi no Rio de Janeiro, né? Que pararam praticamente todas as indústrias. Então, era uma greve que abarcava bandeiras de lutas que eram comuns a todas essas indústrias, como, por exemplo, a luta pela jornada de 8 horas de trabalho, e que conseguiam mobilizar e parar todas as indústrias conjuntamente. Essa concepção, como acho que já deve ter ficado relativamente evidente aí para vocês, ela tinha uma influência anarquista muito forte, né? Por isso que criticava a participação no governo, tinha uma crítica à questão das hierarquias dentro do sindicato, então consideravam uma maior horizontalidade aí dentro do sindicato, né? E desejavam constituir uma sociedade organizada através de unidades produtivas autônomas, né? Então, seriam as unidades produtivas do sindicato que iriam orientar isso, ok? Vamos agora para outra corrente principal, que é o sindicalismo reformista. O que seria esse sindicalismo reformista? O Cláudio Batalha, ele critica outros nomes que foram dados aí para essa forma de organização sindical, que ficou chamado tanto pelos críticos dele, né, de sindicalismo amarelo. Quem chamava de sindicalismo amarelo, o sindicalismo reformista, eram principalmente seus opositores, que eram, no caso, os que defendiam o sindicalismo de ação direta, né? Então, por isso, ele já considera que não é um nome muito apropriado, porque já implica um julgamento, uma noção de valor, né, que hierarquiza um e outro. E também, outra crítica que ele faz é a ideia do Boris Fausto, né, que chamava eles de trabalhismo carioca. Ele critica essa ideia do trabalhismo carioca tanto porque o trabalhismo ainda não existe nesse período, né? O trabalhismo é um fenômeno posterior, então seria um anacronismo, né? O trabalhismo ele surge no período Vargas, como também porque ele não está restrito ao Rio de Janeiro. Como é que era essa organização, né, o sindicalismo reformista? Primeiro que ele não era ideologicamente homogêneo, enquanto o sindicalismo de ação direta tem uma presença muito forte dos anarquistas, as principais lideranças são anarquistas, nesse sindicalismo reformista nem tanto. Como é que eles fazem? Então tem uma participação de vários grupos, né, de positivistas, republicanos sociais, sindicalistas pragmáticos, né, então tem vários grupos aí presentes, cooperativistas, né. O que eles querem? Eles consideram que é importante fortalecer e tornar bem sólida a organização sindical para alcançar alguns ganhos, ainda que imediatos. Alguns ganhos como mudanças mudança na carga horária, mudança no salário, né? E consideram que a greve até é possível de ser feita, mas em último caso, a greve tem que ser só o último recurso, quando não tiver jeito mesmo. Diferente do sindicalismo de ação direta, eles não são contrários à participação política. E, inclusive, alguns desses sindicatos reformistas lançavam candidatos também, que eram lideranças dentro do sindicato. Por fim, só para terminar mesmo, né, falar aí da fundação do PCB, que é o ponto aí que o Cláudio Batalha termina aí nesse último momento. O PCB ele surge em 1922, ele vai cada vez mais, principalmente a partir da década de meados da década de 20 e da década de 30, se difundir muito rapidamente e ganhar bastante importância no movimento operário brasileiro. E ele era diferente, tanto em relação aos anarquistas como aos socialistas. Ele tinha umas coisas que pareciam com uns e outras que pareciam com outros, né? Então, eles defendiam uma organização centralizada, né, que era o Partido Comunista Brasileiro, mas com uma perspectiva revolucionária, porém, ou seja, nisso eles coincidiam com os anarquistas, que também tinham uma perspectiva revolucionária, né, uma perspectiva mais radical de transformação, porém eles não eram contrários à participação política nas eleições, ainda que eles entendiam que isso era uma forma de propaganda, mas que não iria alcançar uma transformação social mais profunda. Nos sindicatos, eles já se assemelhavam em alguma medida aos reformistas. Por quê? Porque eles aceitavam lutas por conquistas parciais. Eles não achavam que deveria, né, se fazer uma transformação total através do sindicato. Então, eles aceitavam algumas lutas reformistas, né, digamos.
principalmente nos anos anteriores, né, mas já a partir posteriores, desculpem, mas eles defendem a ideia de um sindicato único por categoria. Então, por conta disso, eles vão começar a empreender uma luta política internamente, né, dentro do sindicato, uma disputa política muito agressiva para conquistar a liderança dos sindicatos, para conquistar as direções dos sindicatos. E com isso eles vão entrar em conflito intensamente com os anarquistas no controle dessas organizações a partir da década de 1920. O Cláudio Batalha fala em relação a isso num tom um tanto de certa, não sei se diria crítica, mas no sentido de que isso acabou, de alguma maneira, enfraquecendo tanto o anarquismo, né, que vai perdendo espaço para esse avanço do Partido Comunista, como, né, o próprio movimento operário vai perdendo uma corrente aí, né, já que está disputando e reduzindo a esfera de abrangência a partir aí dessas disputas. Ok, gente? Então, encerro aqui a discussão da nossa semana. Vou organizar, né, e vou disponibilizar algumas avaliações, algumas atividades avaliativas para vocês realizarem. E na sexta-feira, no nosso encontro síncrono, a gente discute, tira dúvidas, conversa um pouco mais sobre o tema para a gente fechar esse debate, essa discussão sobre o movimento operário no Brasil. Ok? Espero que tenha ficado minimamente compreensível essa minha apresentação. Sei que são muitas questões, muita coisa para trabalhar em pouco tempo, mas, né, vamos tentar fazer o que é possível da melhor maneira possível. Abraço e até mais.